Olá, muito boa tarde a todos. Estamos começando agora mais um fim de papo da Libertadores aqui no canal UOL. Vamos conversar sobre as partidas de volta da Copa Libertadores da América, das semifinais da Libertadores da América. Nesta semana saberemos quem serão os dois finalistas. Se teremos uma final brasileira, o que nesse momento parece bem provável, se o Barcelona de Guayaquil pode de alguma forma ameaçar essa classificação do Flamengo para a decisão, quem passa entre Palmeiras e Galo. Tudo isso são assuntos que debateremos aqui durante os próximos 45 minutos, uma hora, com o Alain Buginha, com o Rafael Oliveira, com o Mauro César Pereira, meus amigos que estão comigo mais uma vez para este fim de papo da Libertadores. Eu vou começar logo com vocês, olha, que depois dos jogos da semana passada, da porcaria cá entre nós, que foi o Palmeiras e Atlético no Allianz, e da vitória do Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil, em que o resultado poderia tranquilamente ter sido outro, dependendo de um pouquinho da sorte, do que tivesse acontecido, do Diego Alves, logicamente, que foi o grande nome do Flamengo no jogo. Enfim, depois de tudo aquilo que vimos no meio de semana e de tudo aquilo que vimos também no fim de semana, quando os técnicos pouparam alguns jogadores no Campeonato Brasileiro e ninguém ganhou, nem Palmeiras, nem o Atlético, nem o Flamengo, eu vou começar dando boa tarde ao Mauro César Pereira e vindo logo com uma pergunta. Maurão, o Abel, o Cuca e o Renato estão à altura desses times que eles têm nas mãos? Boa tarde, Mauro. Salve, salve, Júlio. Rafa, amigo que acompanha mais um fim de papo aí, pré-rodada de Libertadores. E, na minha opinião, não. Eu acho que são 3 técnicos aquém dos seus elencos. Eu imagino que os 3 elencos nas mãos de técnicos mais qualificados, que talvez você não encontre aqui no Brasil, né, poderiam render mais. Não acredito que teríamos um jogo tão ruim como o de terça-feira, onde o Palmeiras simplesmente abriu mão do seu direito de atacar, direito até obrigação, né? Você está jogando em casa, tem um bom elenco, uma camisa ali, tem uma história, né? Não tinha torcida no estádio, mas você tem ali tem um nome a zelar. E você jogar praticamente todas as fichas num jogo de volta, uma possibilidade, quem sabe, de um gol fora de casa, acho que é um pensamento muito pequeno. Seria até aceitável fosse um elenco fraco. Por exemplo, o Botafogo, de 2017, quase chegou à semifinal. Mas tinha um elenco bem inferior aos demais. E foi derrubando cada um dos... Derrubou 5 ou 6 campeões, né? E quase eliminou o Grêmio. Empatou sem gols no Rio, depois perdeu por 1-0, teve bola na trave do Pimpão, quase que empata o jogo, poderia ter se classificado. O Botafogo não tinha condições de enfrentar adversários de um determinado nível de peito aberto, ele tinha que realmente adotar uma outra estratégia. O Palmeiras tem time para enfrentar o Atlético, evidentemente, mas abriu mão. E o Atlético teve a bola, mas também não conseguiu finalizar no gol. E os técnicos ficaram satisfeitos com isso. Depois, na coletiva, nenhum deles falou: gostei do meu desempenho defensivo, mas poderíamos ter criado mais, poderíamos ter buscado mais o gol. Não, simplesmente acharam ótimo. Eu acho que isso dá muito bem a noção de como eles pensam, né? O que eles pensam do futebol, como é que eles veem o próprio trabalho. Eu acho medíocre, para dizer o mínimo. E medíocre é quase que um elogio. E o Renato, acho que ele está destruindo aos poucos o que ele herdou do Flamengo, que é um legado que vem lá do Jorge Jesus, com algumas mudanças com os técnicos que ficaram no cargo entre o português e ele, né? O Flamengo hoje não consegue sair jogando, gente. O Flamengo sai jogando com Arão Kicker, de NFL, né? Chutão para o centroavante tentar fazer o pivô. Voltou a ser isso, que era lá no passado. Então, o Flamengo regrediu muito. E o Renato acho que não consegue tirar desse elenco aquilo que ele poderia render. Quando as coisas se encaixam dentro de uma proposta de jogo que ele adota, surgem bons resultados, até goleadas, muito em função também da qualidade, né? O elenco é muito superior a grande maioria dos seus adversários aqui na América do Sul. Mas acho que, na minha opinião, os 3 deixam a desejar. E não é coincidência que a final da Libertadores tenha sido terrível, com o time do Cuca contra o time do Abel Ferreira, e agora nessa semifinal também. Nesse jogo agora de volta em Belo Horizonte, pelas circunstâncias de ser um torneio eliminatório, é um mata-mata, e aí alguém vai ter que ser eliminado, e alguém vai ter que se classificar, a tendência é que o jogo mude de figura a partir do momento que sai um gol. Claro, é óbvio isso. Mas se, por acaso, o jogo se arrastar num 0-0, eu não duvido que eles fiquem abraçados ao 0-0. Talvez para o Cuca seja mais difícil pela atmosfera no estádio, ele vai ter a torcida do Atlético ao lado, evidentemente isso também influencia, né? Como eu imagino que se tivesse torcedor do Palmeiras no estádio,
seria muito difícil o Palmeiras jogar daquela maneira ultra pragmática, abraçada a um 0-0, né? A torcida, de alguma maneira, acaba cobrando e o jogador em campo acaba sentindo. É verdade. A gente daqui a pouco vai ter, daqui a pouco mesmo, a gente vai começar a ter torcida em todos os jogos no Campeonato Brasileiro e a gente vai ver como essa dinâmica dos jogos vão mudar, né? Porque tem time que sentem resultado, que joga em casa do jeito que o técnico gosta, que é o jeito que geralmente se joga fora, e que não vai ter muito como fazer isso, porque a torcida vai ficar ali no pé, vai ficar enchendo o saco, vai ter torcida que vai ajudar e vai ter torcida que vai atrapalhar o trabalho de muito treinador. Rafa, boa tarde para você, meu amigo. Um grande abraço, um prazer tê-lo aqui novamente no Fim de Papo do Canal UOL, do Fim de Papo da Libertadores no Canal UOL. E eu emendo a mesma pergunta que eu fiz para o Mauro, se você acha que esses caras estão no nível dos times que ele tem nas mãos, mas dando uma incrementada, qual deles você acha que trabalha melhor o que tem nas mãos? Um abraço. Tudo bem, Júlio, Mauro, um abraço para todo mundo ligado aí com a gente, mais uma vez, uma semana decisiva de Libertadores. Eu acho assim, primeiro eu separo muito a avaliação do profissional, do treinador, para o trabalho. Acho que nem sempre o treinador é aquele trabalho. O trabalho não define o treinador necessariamente. Tem uma bagagem aí e a gente pode falar sobre o treinador estar à altura e contestar determinados trabalhos que estejam em melhor ou pior nível. Acho que essa questão, principalmente aí, pegando pelo final, sobre a pressão, o impacto da volta de torcida na forma de jogar, eu acho que ela acaba casando muito com as críticas ao estilo do Abel. Porque aí sim, eu acho que da forma como o Palmeiras encara muitos dos jogos, com o torcedor, com a atmosfera de um Palmeiras mandante, muito provavelmente a paciência não existiria, né? Ela já não existe, a diferença é que o torcedor não está no estádio. Mas então, assim, essa forma de encarar, o jeito que o Palmeiras aborda estrategicamente os jogos, talvez vire um problema para o Abel administrar em relação com a torcida, com a resposta, o respaldo ou a falta de quem está ali do lado de fora. No caso do Renato e do Cuca, eu já acho que não, eu já acho que tem transformações aí. Eu não acho que o trabalho do Cuca seja ruim no Atlético, eu acho que o time até demorou um pouco a engrenar, já na série de vitórias que tinha no Campeonato Brasileiro não tinha atingido o nível que podia, mas acho que o time cresceu depois disso. Cresceu defensivamente, cresceu ofensivamente, com entradas e mudanças de peças. Em relação ao Flamengo, tem uma mudança, ou tem mudanças acontecendo, sim. Então, o Renato é um treinador que já se mostrou capaz de conduzir grupos, de montar times que sejam agradáveis, que sejam competitivos, que sejam vencedores. Fez isso no Grêmio. A gente pode sempre questionar em relação à mentalidade dele, se isso se aplica a um Flamengo em que você não vai ter tanto essa tranquilidade de abrir mão deliberadamente de um campeonato por pontos corridos. Você vai precisar competir, porque o elenco te cobra isso. Então, você vai precisar ir bem. Competição sim, competição também. É um tipo de domínio que ele tenta exercer diferente, não vai ser aquele time que sufoca o campo de ataque, vai ser um time que em alguns momentos vai optar por um contra-ataque, mas que pode definir jogos. No próprio jogo contra o Barcelona, o Flamengo teve períodos de muito risco no início dos dois tempos, mas depois teve chances para vencer por mais também, em contra-ataques conseguiu encaixar. Então acho que são dois jogos que têm algumas particularidades aí. Eu não esperava nada muito diferente do Atlético Mineiro e Palmeiras, não. Eu achava que assim, a gente tende a olhar para o jogo como se um lado ou outro, olha, eu quero jogar para frente e eu quero fazer um espetáculo aqui. Só que na prática, se os dois times se planejam, né, em função dos adversários para tentar anular, limitar estrategicamente, taticamente, a chance do jogo ser dessa forma é muito grande. Então, assim, eu entendo que, e eu concordo com quem olha e fala, pô, o Palmeiras poderia ter um outro tipo de jogo. Poderia, concordo. Talvez o Palmeiras pudesse jogar um futebol mais agradável, mais envolvente. Só que eu não espero isso do Abel, porque não é a característica dele. Eu acho que isso não faz dele um treinador ruim. Faz um treinador que segue as ideias dele. Ele vai tentar colocar em prática o jeito dele de pensar futebol. E eu respeito muito essas formas diferentes de jogar. Acho sim que foi um jogo ruim. Ruim porque faltou ambição, de certa forma. Acho que o Palmeiras em casa poderia ter tentado mais, mesmo dentro de todas essas travas de se adaptar ao adversário. Acho que o jogo foi ruim, mas não acho que sejam treinadores ruins por causa disso. O Palmeiras, cá entre nós, o Palmeiras não fez muita questão nenhuma de ter torcida nesse primeiro jogo, né? Tentou ali, tentou mais ou menos e tal, mandou um zap pro Dória ali, né? O Gagliotti mandou um zap pro Dória. Será que dá para dar? Porque o Bragantino, que está no mesmo estado, teve torcida no dia seguinte, né? 2 dias depois. O Bragantino jogou, não, no dia seguinte, né?
Bragantino jogou contra o Libertad com estádio, com torcida no estádio. Então, acho que se houvesse ali um esforço maior, sem contar a hipótese de jogar fora de São Paulo, né? O Palmeiras também poderia ter jogado em Brasília, em outro lugar em que já é permissão de ter torcida. Eu acho que para esse estilo do Abel aí, o próprio Abel e diretoria, lógico que nunca ninguém vai admitir isso, mas os próprios caras sabem que ter torcida talvez nem seja, nem ajude tanto assim ao plano de jogo que o Palmeiras teve na partida de ida. Mas a gente vai inverter em relação ao que a gente fez na semana passada, a gente vai começar falando do Flamengo. Vai começar pelo jogo de quarta-feira e depois a gente vem para terça, para o Galo e Palmeiras, para o Atlético e Palmeiras do Mineirão. Mauro, o Flamengo tenta confirmar esse favoritismo lá no Equador, um jogo que foi construído na quarta-feira passada, muito em função de chances aproveitadas e não aproveitadas, né? Digamos que 10 dias atrás, a lua de mel do Renato com torcida, com clube e tal, estava funcionando melhor, né? Depois das derrotas para o Grêmio, essa vitória contra o Barcelona, que foi muito ameaçada, esse empate de ontem contra o América Mineiro, há muitas interrogações em cima do Renato e desse time, né, Mauro? Eu acho que assim, um jogo de quarta-feira, ele mostra, por exemplo, como o time do Barcelona é um time mais bem treinado que o Flamengo hoje, por exemplo. Né? Você percebe. O Barcelona tem recursos muito inferiores, jogadores tecnicamente abaixo do Flamengo, trabalha com orçamento muito menor. Foi ao Maracanã, criou situações, soube explorar dificuldades do Flamengo na saída de bola. O goleiro Diego Alves foi um nome importante. Eu achei o placar excepcional para o Flamengo, porque perdeu gols, mas não tomou gol nenhum. E só não tomou porque o goleiro estava numa noite muito inspirada, porque poderia ter sofrido pelo menos um gol, e o Barcelona buscou esse gol, inclusive com um homem a menos no segundo tempo. Né? Teve a expulsão do Molina no lance final ali da primeira etapa, e no segundo tempo voltou atacando o Flamengo. Normalmente, numa situação como essa, normalmente mesmo, né? Você vê o quê? O técnico fecha o time, ele se defende, 2 linhas de 4, um cara na frente e fica ali contra as cordas, né? Para não tomar mais gols. E quem sabe, numa bola vadia, num contragolpe, numa bola parada, você consegue, de repente, chegar a um golzinho ali e complicar o time que está dominando o placar e tem um homem a mais e joga em casa. Mas não foi o que fez o Barcelona. Foi extremamente corajoso e merecia ter feito um gol. Esbarrou no Diego Alves e até no Davi Luiz, numa jogada no segundo tempo, que o zagueiro se atirou na frente do adversário, a bola bateu na perna dele, né, que poderia ter sido também o gol. O Diego Alves estava meio ali se levantando depois de fazer mais uma difícil defesa, até a mais difícil no jogo, que foi já no segundo tempo, com o Barcelona com 10 homens. O Davi Luiz já fez diferença, Mauro? Davi Luiz, você acha que a parte desse lance, ou colocando esse lance na sopa, o Davi Luiz já mostrou que veio, digamos assim, já valeu? Eu acho que vai valer, mas nesse jogo acho que nem tanto. Tanto que o Flamengo teve problemas defensivos. Não por acaso, o Barcelona conseguiu criar várias situações. Acho que 11 contra 11 e 11 contra 10. Nesse lance, principalmente, ele foi muito importante. Né? Ele fez uma coisa que eu não sei se ele aprendeu com o John Terry, mas o ex-zagueiro do Chelsea fazia muito isso, né? Que ele se atirava na bola quando não conseguia esticar a perna, por exemplo, para interceptar um chute, um cruzamento, ele jogava o corpo. E o Davi Luiz jogou o corpo, e a bola bate na perna dele. Mas muito zagueiro brasileiro não faz isso, entrega a Deus ao goleiro, né? Seja o que Deus quiser. E ali foi um momento bem delicado, porque o jogo estava 2-0, voltando para o segundo tempo, e o Barcelona surpreendeu o Flamengo quando foi para cima do Flamengo. Então, foi um jogo difícil de um adversário que em casa não perdeu, pelo contrário, derrotou o Strongest, o Boca e o Santos na fase de grupos. De certa forma, foi quem eliminou o Santos, né, junto com o Boca. Depois, contra o Vélez, que estava na chave do Flamengo e era um dos melhores times da Argentina naquele momento, perdeu por 1-0 na Argentina, fez 1-0, tomou um empate no segundo tempo, precisava de 2 gols, né, já na segunda etapa, e fez os 2 gols, e se classificou. E é um time que deve, imagino eu, ameaçar o Flamengo. O Flamengo precisa realmente fazer um gol para obrigar o Barcelona a ter que fazer 4, né, nesse jogo de quarta-feira. Mas vai ter que trabalhar bem para conseguir suportar a pressão, imagino, do time equatoriano e chegar lá às redes do Barcelona. Então, assim, foi um jogo difícil para o Flamengo até. Não foi um jogo simples. E as chances perdidas, acho que foi de lado a lado. Se fosse 3-1 ou 4-2, a diferença seria de 2 gols e seria ruim para o Flamengo, pelo gol ou gols marcados fora de casa pelo Barcelona. 2-0 foi excelente para o Flamengo, que apresentou problemas defensivos que têm sido frequentes. Vide o gol de cabeça do Borja no domingo na vitória do Grêmio, o gol do Alê
e empatou nos acréscimos do jogo com o América no fim de semana. Esse problema continua. Mudou a marcação individual do Renato Gaúcho, não sei o que e tal. Os gols que o Flamengo tomou muito de cabeça com o Ceni continuam sofrendo também. E jogadas aéreas também atormentaram o Flamengo no jogo da quarta-feira passada. Então, acho que vai ser um jogo difícil. Eu concordei até com a atitude do Renato de poupar jogadores no jogo do final de semana. Alguns estão machucados, outros voltando de lesão. Porque, por mais que o jogo do América fosse importante, esse jogo de quarta-feira não é um jogo de mata-mata qualquer. É diferente, por exemplo, quando o Abel Braga pediu demissão porque ficou incomodado em 2019, que ele queria poupar jogadores contra o Fortaleza num domingo, sábado, aliás, no Engenhão, e o jogo seguinte era de oitava de final contra o Corinthians, a volta do Maracanã, depois de ter vencido em São Paulo. Agora estamos falando de um jogo fora de casa contra uma boa equipe que não perdeu em casa. Só o Fluminense empatou lá e no último lance, né? Sendo que a classificação já estava segurada, porque foi 2-2 o jogo no Rio de Janeiro. Ou seja, foi um empate com sabor de vitória para o Barcelona de Guayaquil. O Flamengo ele não pode facilitar. O Flamengo tem um histórico de fracassos em competições internacionais que não é pequeno, concentrado nesse século, desde lá de 2002, quando não passou da fase de grupo com aquele cara, o time da ESL. Então, acho que todo cuidado é pouco. Eu acho que deixar os jogadores inteiros, contar com todos os titulares, ou quase todos, quarta-feira, é fundamental, porque não é um jogo qualquer, é um jogo que vale uma vaga na final da Libertadores, algo que o Flamengo, em toda a sua história, só conseguiu 2 vezes. O Boca tem 11 finais, o Peñarol tem 10 finais, o River Plate, o São Paulo, tem 6 finais, o Independente tem 7 finais, o Flamengo tem 2. Então, historicamente, o Flamengo não é um clube que frequenta a decisão da Libertadores. O Grêmio e o Palmeiras tem 5, não tem 2. A de 2019 é lá do tempo do Zico, 81. Então, todo cuidado com esse jogo é pouco. Eu até entendi. E acho que o Flamengo não venceu no final de semana, não porque poupou, o time era bom bastante para ganhar do América, porque o time está com problemas graves que vão se acentuando desde a chegada de Renato. Muita gente debate. Ok, você coloca o time reserva, mas o time reserva parece que não treina, né? Não joga. Parecia meio que um catadão ali. Agora, o que eu acho que fica claro é que o Renato tem problemas para planejar mesmo a temporada, né? Tem problemas, ou como o Rafa disse, usou esse termo, a mentalidade dele, né? Em relação a pontos corridos versus mata-mata, porque você poderia ter poupado o time inteiro no jogo de volta contra o Grêmio depois de vencer por 4-0, né? A partida de ida da Copa do Brasil. Poderia ter poupado naquele jogo. Naquele jogo ele jogou com vários titulares. Everton Ribeiro, 90 minutos, Gabigol, Rodrigo Caio, um monte de gente, quase todo mundo jogou ali naquela partida, todo mundo que podia jogar jogou naquela partida. Aí ele já teve problemas no jogo contra o Grêmio no Brasileiro, teve que tirar o Everton Ribeiro, e aí foi acabar nesse time reserva contra o América, né? Então parece que o Renato não olha para o calendário inteiro e fala, não, é aqui que eu vou poupar, aqui que eu vou usar, aqui que eu vou rodar, aqui que eu vou usar a força máxima, enfim, e por aí vai. O Rafa, qual que é o tamanho do favoritismo do Flamengo depois desse resultado da ida? A gente lembra que o Barcelona, na semifinal contra o Grêmio em 2017, não foi o Barcelona que teve aquele milagre do Marcelo Groi? Foi, né? Foi aquela defesa estratosférica do Groi contra o Barcelona, e agora foi o Diego Alves que fez duas defesas. Estava 1-0, o Grêmio depois fez 2 e 3. Exato. E perdeu em casa. Perdeu o Barcelona em casa depois. Exatamente. Foi o jogo lá no Equador, né? Aquela defesa do Groi, e o Diego Alves fez 2 defesas estratosféricas, realmente, pelo menos 2, muito bonitas, muito difíceis, né? De mão firme, de braço forte, nesse jogo do Maracanã. Mas aí, como disse o Mauro, ótimo 2-0 para o Flamengo, o Rafa. E a gente imagina um desenho de jogo lá em Guayaquil, em que o Flamengo vai ter espaço para contra-atacar, que é o que o Renato gosta, que é o que esse time gosta, né, Rafa? Qual o tamanho desse favoritismo? Eu acho que é grande. Já era grande, e com o resultado, eu concordo com o Mauro aí, né, na questão do resultado, para o Flamengo foi excepcional, uma vitória com vantagem maior que um gol, sem sofrer gols ainda, né? Diante do que foi o jogo foi bem menos controlado do que um placar de 2-0 sugere, né? O Flamengo teve períodos do jogo críticos. Então, eu acho que a vantagem é considerável, e até pela qualidade do time do Flamengo também, né? Acho que o Barcelona pode gerar dificuldades, como gerou no primeiro jogo. E, aliás, mostrou ser um time não só muito bem armado, mas de muita personalidade também, acho, na forma como encarou. Ontem eu até estava revendo os minutos iniciais do jogo, para pegar um pouco assim, tentar analisar detalhes de como o Barcelona tirou tanto o Flamengo do conforto e criou chances. E acho que foi muito a partir
de um posicionamento para pressionar no campo de ataque a partir do 4-4-2 ali sem bola do Barcelona, né, que tem o Damian Dias encostando no Mastriani, mas os dois que ficam à frente, sempre pressionando pelos lados. Então, o Rodrigo Caio teve dificuldades no início do jogo, quando jogado para o lado, sempre que o Flamengo buscava esse passo, o Arão recua, fica entre os zagueiros, a bola chega ao zagueiro lateral, o Barcelona começava a morder, subia essa marcação e pressionava, e assim gerou muito problema, pelos dois lados do campo, sempre fazendo esse triângulo de marcação, os dois caras da frente, um no Arão, o outro no zagueiro que estava com a bola, e mais o meia aberto, subindo para pressionar. E o Flamengo teve, durante 14 minutos ali, o Barcelona ganha quase todos os duelos, as disputas, a segunda bola. Então, acho que foi um início de jogo bem impressionante, do ponto de vista tático e físico também, do Barcelona. E é curioso porque a partir ali dos 14, que é quando o Flamengo ganha, enfim, um duelo, que sai a jogada até da chance do Everton Ribeiro, e depois disso, o Flamengo ganha duelos. Outra curiosidade até é que o gol, o primeiro gol, tem 2 pontos aí. Um tem a ver com o Davi Luiz, que vocês tocaram, eu quero falar um pouco sobre o Davi Luiz especificamente, mas o outro é como sai o gol. Porque 4 minutos antes do 1-0 do Flamengo, tem uma jogada muito parecida em termos de posicionamento. Do Gabigol construindo pela direita, do Bruno Henrique atacando em diagonal às costas do lateral direito, com o Vitinho atraindo a marcação dos zagueiros. A diferença é que não sai o cruzamento. E era o cruzamento da segunda trave que saiu o gol do Flamengo do 1-0. Mas sobre o Davi Luiz, acho que ele tem uma participação importante. Eu gostei da partida do Davi Luiz contra o Barcelona e acho que ele já acrescentou num aspecto, para mim, que seja o mais importante dele, que a gente falou sobre isso na semana passada, o momento com bola do zagueiro. O Davi Luiz é um zagueiro que tem um passe longo, que tem o passe no estilo europeu. O que eu quero dizer com isso? O zagueiro que vai tentar correr riscos, sabendo que isso vai te trazer benefícios no passe que quebra a marcação. E se o Barcelona estava encaixado, e esse encaixe começava a partir da pressão nos zagueiros, quando o Flamengo consegue empurrar um pouco para trás o Barcelona, a linha de meio campo do Barcelona recua um pouco, e aí ficam 3 contra 2, né? Olhando para Rodrigo Caio, Arão e Davi Luiz, contra os dois da frente, Mastriani e Damian Dias. 3 contra 2. O que acontece muito no futebol brasileiro? Nada. Você tem vantagem numérica, mas não estabelece nenhuma vantagem a partir disso, porque o zagueiro não tem tanto esse perfil de avançar, de se projetar, de buscar um passe, de gerar problema. Se você está em vantagem numérica, você tem que fazer valer essa superioridade para te gerar vantagem no jogo. E o Davi Luiz, até por esse estilo de jogo, fez muito isso. O primeiro gol do Flamengo nasce em um avanço do Davi Luiz pela esquerda, justamente porque, nesse estilo, já acostumado a uma outra forma de jogar, o zagueiro vai enxergar espaço, ele vai atacar o espaço, seja carregando a bola, seja achando o passe. Então o gol sai de um cruzamento da direita, é verdade, mas o avanço começa com o Davi Luiz pela esquerda, ganhando metros, achando um passe que dá sequência à jogada. E acho que isso se repetiu em vários momentos do jogo. Tem alguma liberdade para avançar? O Davi Luiz vai avançar. O Davi Luiz é um zagueiro muito bom com a bola. Ele pode ser instável sem a bola, ele comete mais erros nos duelos defensivos e que às vezes comprometem e fazem que ele fique marcado, mas com bola, para mim, a diferença do Davi Luiz já apareceu no jogo da ida. Ô Mauro, o time vai ter vários reforços aí, né, em relação ao jogo de ida, pelo menos as notícias são que o Arrascaeta e o Felipe Luiz, por exemplo, devem voltar. Pensando no desenho dessa partida de volta, qual é o retorno, né? Qual é o reforço mais importante que o Renato pode ter para o time dele? Acho que o Arrascaeta, me parece até meio óbvio, né? Porque é outra história quando ele está no time e pela necessidade do time fazer um gol, mas acho que o Felipe Luiz vai ser muito importante também para trazer um pouco mais de equilíbrio ali ao sistema defensivo, melhorar a qualidade na saída de bola. Lembrando, né, com o Rogério Ceni, o Felipe Luiz formava com os dois zagueiros ali um trio, até com o Arão jogando como zagueiro durante um período. Eu não gosto de falar improvisado, porque acho que o Arão é versátil. Eu acho que o Arão ele é zagueiro, ele é volante, ele é segundo ao meio campo, ele joga em diferentes posições, né? Aliás, acho incrível como a gente ainda discute isso. Não, isso é uma improvisação. Por que uma improvisação? O cara não pode jogar na zaga, jogar como meio-campista? Pode. Vários jogadores pelo mundo atuam em diferentes posições. Você pode jogar como um ponta e pode jogar um pouco mais centralizado se for um homem do meio para frente. Enfim. Mas o Felipe Luiz fazia aquele papel de saída de bola e foi o melhor momento dele na temporada até. Muita gente começou a dizer que ele jogava de terno, né, e tal. Por quê? Porque ele participava da saída de bola e ele tem elegância e categoria e é muito lúcido na hora de encontrar o passe certo para iniciar as jogadas, o que é fundamental para um time técnico como o Flamengo.
Eu acho um grande desperdício o Flamengo ficar trabalhando só com ligação direta e dependendo só de jogada de velocidade. Gosto até do fato do Renato ter agregado ao Flamengo uma maior eficiência nessas jogadas de velocidade quando há espaço para definir mais rapidamente, o que não acontecia antes de fato. E isso acho que explica um pouco as goleadas que aconteceram. Quando o cenário se abre para o Flamengo de uma maneira que o adversário se lance e concede espaço, pela qualidade dos jogadores jogando com rapidez, o Flamengo define hoje melhor as jogadas do que era antes com o Ceni, sem dúvida alguma. Mas é preciso saber ter o controle do jogo, é preciso ter a posse de bola, manter o que não aconteceu quarta-feira. Então fica o jogo lá e cá, que nivela mais por baixo e favorece o time inferior tecnicamente. Então acho que o Felipe Luiz pode trazer muita tranquilidade ao sistema defensivo. E o René ficou muito queimado no domingo, né? Porque o gol de empate foi em cima dele, na minha opinião, também com o erro do Renato. Aliás, tem um trecho da transmissão da televisão que é esclarecedor. Quando há parada técnica, por conta do calor, os jogadores vão beber uma água na beira do campo, ele pergunta para o René se está tudo bem, se está com a perna boa, o René responde até com um palavrão e fala, está complicado, tradução, está complicado, o bicho está pegando para mim. Por quê? Tinha o Juninho, tinha o Patrick e principalmente o Ademir jogando aberto ali, bem junto à linha lateral, né? O Ademir jogou exatamente em cima do René. O Mancini viu o que aconteceu no jogo da Libertadores e foi ali que a equipe do Barcelona forçou muito o jogo no começo da partida, especialmente quando ele teve muitas dificuldades. E o Renato parece que não viu, e não corrigiu, e não tomou uma medida, e no final ele estava exausto. Errou a saída de bola e não conseguiu saltar para ganhar a bola de cabeça, e o Flamengo tomou o gol. Então, a volta do Felipe Luiz é importante até porque o René entraria em campo, imagino que ele não vai jogar de saída, né? Já sob uma pressão muito grande, num jogo de enorme responsabilidade. Então, acho que a volta dos dois jogadores é muito, muito importante. Acho que a do Felipe Luiz ficou mais importante ainda por tudo que aconteceu com o René durante essa semana nesses dois jogos. No fim, o menino que jogou contra o Palmeiras, Ramon, né? Ramon. Deu mais conta do recado do que o René. Olha, quarta-feira, assim que acabar o jogo, né? Estamos marcando para as 11h30 da noite, mas é assim que acabar o jogo. Se for para pênalti, se eventualmente o Barcelona ganhar por 2-0, isso se alonga um pouquinho, mas teremos fim de papo da Libertadores aqui no canal UOL, com o comando da Luísa Oliveira e os comentaristas Trajano, Ronaldão e a Marluce Martins, depois dos jogos de quarta, que serão Libertad e Bragantino, decidindo um finalista da Copa Sul-Americana. O Bragantino tem a vantagem, o Red Bull Bragantino, e aí Barcelona e Flamengo decidindo o segundo finalista da Libertadores, isso na quarta-feira, depois do jogo do Flamengo, aqui no canal UOL, com o comando da Luísa Oliveira. Mas agora, Rafa, alguma coisa a acrescentar sobre o Flamengo? Podemos virar a página para o Galo e Palmeiras? Não, podemos virar. Eu acho que vai ter um pouco, até pegando o que o Mauro falou, só para fechar então, acho que vai ter um pouco disso mesmo. Assim. O Felipe Luiz é um jogador extremamente importante como um armador, mas é um jogador que pode sofrer um pouco se tiver a velocidade de um Preciado em cima dele, com a explosão física que tem. Vai ser um jogo que eu imagino, até pela característica do Renato, um Flamengo mais disposto a tentar matar o adversário contra-atacando realmente, porque é aquilo, né? Se você tem um time de muita qualidade técnica, se você tem espaços, a chance de você castigar o adversário é muito grande. Então é uma outra forma de tentar controlar, não é controlar lá em cima, ficando com a bola e empurrando o adversário contra a parede. É acreditando que num jogo de espaços, a qualidade individual vai aparecer um pouco mais. E aí o Arrascaeta faz muita diferença, não só com espaços, né? Mesmo em espaços reduzidos, ele vem sendo um jogador mais decisivo até do ponto de vista de construção do Flamengo. Eu acho que é um jogo, tende a ser um jogo bom, como foi a ida, na minha opinião. Vamos ver como é que o Renato vai trabalhar também a volta desses caras, né? Porque possivelmente nenhum deles tenha condições de jogar 90 minutos. Então é melhor ter no começo, é melhor ter no final. Vamos ver como é que o Renato vai trabalhar esses retornos tão importantes, tão sensíveis para o Flamengo. Mas agora a gente vira a página, a gente volta para terça-feira, porque vai ter Atlético e Palmeiras no Mineirão, 0-0 no jogo de ida, um jogo que ficou muito marcado pelo pênalti perdido pelo Hulk, né? Um gol que mudaria toda a dinâmica, né, do jogo, sem dúvida alguma. O Palmeiras teria que ter uma atitude diferente no segundo tempo. Acabou não tendo, né, conseguiu ficar sentado ali nessa estratégia de anular o Atlético e de segurar o 0-0. O Atlético jogou sábado contra o São Paulo com praticamente o time inteiro titular, né? Eu diria que só o Mariano que não entrou, porque o Nacho, o Jair não começaram jogando, mas entraram, o que mostra bem que o Cuca em nenhum momento vai passar pela cabeça dele
abrir mão ou rifar de qualquer forma o Campeonato Brasileiro, né? O Atlético está 50 anos na fila, tem uma chance de ouro de ser campeão brasileiro, ainda que o Atlético tenha chegado a tantas semifinais na época de Brasileirão 100 pontos corridos, o Galo bateu na trave muitas vezes, mas acho que nunca teve uma chance tão concreta como a que tem agora em 2021 para quebrar esse incômodo jejum. Mas, brasileiro à parte, tem Copa Libertadores e, Rafa, o Atlético, pelas notícias, sem Diego Costa. E aí eu te pergunto, no jogo do Allianz, que foi o primeiro jogo, a gente falou disso na semana passada, né? Foi o primeiro jogo começando com Zarate, Nacho, Diego Costa e Hulk, e a bola não chegou no Diego Costa nem por decreto, só foi chegar no último minuto do primeiro tempo, foi quando saiu o pênalti. O Diego Costa no time, com essa formação, você acha que o Atlético ficou melhor ou até a lesão dele quebra um galho do Cuca ali que pode deixar o time jogando do jeito que vinha jogando no Campeonato Brasileiro? Não, eu acho que não dá para considerar que ajuda, não, porque mesmo que a gente entenda que o Diego Costa ainda não está preparado para ser titular e que o time tem outras opções de qualidade sem ele, e as escalações me surpreenderam na ida, dos dois lados, a gente fala disso já, mas mesmo entendendo assim, eu acho que você não ter essa carta na manga, num jogo que envolve tanta estratégia e o jogo mental de tentar surpreender e deixar dúvida no ar para o adversário, você tem uma cartada a menos. Porque um Diego Costa em campo, ele pode ocupar uma área do campo que vá preencher os zagueiros diante da marcação que o Abel vai tentar estabelecer, para tentar deixar o Hulk mais solto rodando pelo campo. Ou você pode ter um Diego Costa no banco e entrando para mudar a forma do time atacar. Então eu acho que não ter uma opção sempre vai ser pior do que ter essa opção, mesmo que você escolha não começar com ela. E eu, na ida, não imaginava o Diego Costa começando. Assim como do outro lado, eu não imaginava o Rony fazendo a função de lado de campo, que para mim era muito a cara do Wesley, pelo trabalho defensivo no setor do Arana. Assim como eu achava que o Luiz Adriano não começaria, porque eu esperava um ataque mais leve do Palmeiras. Imaginava que o Danilo pudesse começar como volante, mas ele não estava 100%, então foi o Felipe Melo. A escolha do Felipe Melo passava muito por ter o Diego Costa do outro lado, na minha visão, justamente por ser um cara mais cascudo, um cara que vai para o embate físico, que não vai correr desse tipo de dividida, desse tipo de jogo, pelo contrário, ele adora esse tipo de jogo. E aí, tendo na faixa do campo ali dele, Hulk e Diego Costa, era o casamento perfeito para o estilo, para os duelos do Felipe Melo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, acho que é um problema para o Atlético. Perde uma opção. É o fim do mundo? Não, o Atlético tem boas opções. Mas tem outros problemas também, né? Keno, Savarino, que não estão nas melhores condições. O que diminui um pouco esse universo de possibilidades. Passa a ser mais óbvio imaginar o Vargas começando a partida. Muda a característica, muda a área de atuação do Hulk, mas acho que pode ser interessante para o Atlético também. Porque, como eu falei, no primeiro jogo eu teria usado o Diego Costa vindo do banco. Não acho que tenha sido esse o problema, tá? Mas não me surpreendeu a escalação. Ô Mauro, eu também fiquei... Eu acho que o Felipe Melo, concordo totalmente com o Rafa. Eu acho que a presença do Felipe Melo no jogo... Muita gente falou, bola longa para o Rony, não sei o quê. Eu acho que a presença do Felipe Melo no jogo teve exclusivamente a ver com o Diego Costa e Hulk e um cara grande, forte, de imposição física para ajudar nesse combate a uma dupla tão grande e forte de posição física como é a do Galo. E o Felipe Melo já entrou no jogo daquele jeito, né? Dando num, dando no outro, dando nos três ali, vendo se ainda havia se arrumar um cartão amarelo pro Hulk ali, que tá pendurado e tal, mas depois o Patrício Lustô segurou muito bem a partida, aliás, foi o melhor em campo, na minha opinião, e o Felipe Melo e todo mundo se acalmou. Você acredita, Mauro, que sem o Diego Costa, o Palmeiras vai repetir essa estratégia de usar o Felipe Melo, ou ele volta com o Danilo ali no meio de campo? Eu acho que a chance de mudar, ela cresce bastante, né? Primeiro porque ele precisa também... assim, se você pensar Felipe Melo com um passe longo, ele pode ser importante até para ter uma saída boa para ataque em velocidade, com o Rony, com o Wesley e tal, para tentar marcar o sonhado gol fora, né? O gol fora é tudo para o Abel Ferreira nesse confronto. Mas eu concordo que ele entrou com a missão número 1 de intimidar também o adversário, né? Buscar aquele tipo de contato, de conflito até. É sempre bom lembrar, né? O futebol também é um jogo de intimidação, né? Embora a central do apito não goste e tal, o futebol é um jogo de intimidação também. E o Diego Costa é um atacante que intimida os zagueiros, os marcadores, ele desafia, ele chama para briga.
ele vai no jogo físico ao extremo, é a característica dele. E o antídoto, de repente, para um jogador como o Diego Costa, com experiência internacional, seria realmente o Felipe Melo, com sua experiência também internacional e acostumado a enfrentar atacantes com essa característica. Então, acho que a entrada dele foi realmente muito em função mais do Diego Costa do que do Hulk. Acho que o Hulk, embora seja forte também, como o próprio nome diz, né? Ele não é um cara que procure tanto esse contato, essa briga, né? Ele até vai muito levando de roldão, mas ele não é um cara que intimide o adversário como o Diego Costa. O Diego Costa é o tempo todo. O Diego Costa, eu comparo assim, o estilo muito ao Serginho Chulapa. O Serginho Chulapa é aquele atacante que, quando era marcado por um zagueiro que no interior de São Paulo, quando jogava no São Paulo, no Santos, se o técnico adversário mandava o zagueiro grudar nele, a primeira coisa que ele fazia é já chegar junto do cara. E dar uma dura, né? Eu digo no verbo, na palavra, para tentar já intimidar. Vai grudar em mim? Quer ser minha namorada? Vai ficar agarrado? E ia para cima do cara, já começava ali. E os caras se assustavam, porque o Serginho, além de grande e perigoso, grande goleador, ele era um cara encrenqueiro. Não era fácil de marcar o Serginho. Não é porque não tinha VAR. Para sobrar um braço ali, um cotovelo, não demora, irmão. Então, já naquela época acontecia isso. O Diego Costa hoje, claro, guardadas as devidas proporções, a gente cansou de ver quantos jogos na Europa, na Espanha, na Inglaterra, onde fosse, a maneira como ele enfrentava os adversários, né? Então, acho que o Felipe Melo foi para isso. Sem o Diego Costa, pode ser realmente que ele parta de uma outra ideia de ter outro tipo de jogador. Mas o Felipe Melo, de fato, é um cara eficiente. Talvez seja o melhor jogador do Palmeiras para esse tipo de lançamento. O Scarpa, que é um cara bom no passe para gol, dá muitas assistências, já reserva. Então, talvez o Felipe Melo possa ser importante para ser uma rota de fuga, né, para o Palmeiras criar situações, usar lançamentos, buscando os atacantes. Isso se os atacantes trabalharem ofensivamente. O Rony e o Wesley, quando estiveram em campo na terça passada, eles praticamente só jogaram para marcar os laterais do Atlético. Eles pouco atacaram. E a irritação do Dudu, no final, eu posso estar enganado, mas eu entendi que o Dudu estava irritado com tudo que aconteceu em campo. Porque vamos imaginar o papel do jogador como o Dudu, né? Ele é um cara decisivo, é um jogador importante, histórico do Palmeiras, né? E é um jogador que resolve jogos para o Palmeiras. Tudo bem, não está jogando tanto quanto antes, voltou há pouco tempo lá do Catar, né? Então não está na ponta dos cascos. Mas um cara desse entra em campo esperando ter condições de realizar jogadas que levem seu time ao ataque. Uma assistência, uma jogada, um gol, enfim. Isso praticamente foi impossível diante da estratégia adotada pelo técnico Abel Ferreira. Acho até que por isso que ele estava irritado. Então, é possível. O Felipe Melo, acho que ele é mais do que um cara capaz de enfrentar ali na intimidação os seus adversários. Pode ser que ele continue no jogo, talvez por isso mesmo, pela liderança que ele pode colocar. E outra coisa, né? Vai ser uma pressão muito forte do Atlético no começo do jogo. Eu imagino que vai ter muita bola cruzada na área. O começo do jogo deve ser um jogo de muita bola cruzada na área. Você tem um Arana, você vai ter ali o Mariano subindo e tome bola na área. Por quê? Porque o Palmeiras vai ficar entrincheirado. O Atlético não conseguiu furar o bloqueio defensivo do Palmeiras na semana passada, na terça-feira passada, trabalhando a bola. A única jogada realmente foi do pênalti, né? Fora isso, nenhuma finalização, não houve grandes chances criadas, que não tem o resultado de finalização, mas quase. Então, eu imagino que vai ter muita bola aérea também, e aí o Felipe Melo pode ser importante também, que ele tem uma certa imposição ali nesse tipo de jogada, né? Junto ali com o Gustavo Gomes e tudo mais. Provável que ele comece o jogo, creio eu. Eu vou querer falar... Eu acho que Rafa. esse híbrido que ele faz entre volante e zagueiro, essa questão da imposição física contra adversário específico, o lançamento, até acho que o Danilo tem, por exemplo. O Danilo tem uma qualidade de passe longo e até uma chegada maior à frente. Só que o Felipe Melo, dentro dessas dinâmicas de encaixes do Abel, ele compõe mais a defesa em alguns momentos para virar um terceiro zagueiro. Ainda mais quando você tem dois atacantes de imposição física do outro lado. Então, acho que passou muito por aí, sem o Diego Costa. Talvez, apesar de eu concordar isso com o Mauro, assim, o Atlético vai exigir, provavelmente mais, a defesa do Palmeiras. Mas talvez aí o Danilo já possa ser uma opção no centro do campo. Enfim, tem outras questões de escalações, a gente fala já. O que você ia falar, Júlio? Desculpa. Não, mas eu quero justamente chegar, né? A gente vai encerrar falando sobre o Palmeiras. Tenho dúvidas se o Luiz Adriano vai ser mantido no time, se o Palmeiras vai poder fazer um jogo tão reativo como fez no Allianz. Mas antes da gente ir para o Palmeiras, Rafa, sobre o Galo, porque eu queria pegar o gancho do que o Mauro falou. O Cuca, a gente estava na dúvida se o Cuca iria tentar a vitória no Allianz ou ia especular com o fato de jogar em casa com torcida
no jogo da volta do Mineirão, esse jogo de amanhã, de terça-feira, às 9h30. E o Cuca me parece que tomou a decisão de, sim, tentar o gol fora de casa, né? O Atlético jogou da mesma maneira como vinha jogando, foi com o Diego Costa, não deu certo, não conseguiu, foi bem anulado pelo Palmeiras, mas tentou. E a tendência é que isso siga dessa mesma maneira. Óbvio que, pela parte do Atlético, isso vai seguir da mesma maneira. E se o Palmeiras achar um gol, seja com o jogo 0-0, seja com o jogo 1-0 com o Atlético, quer dizer, a tendência é que a gente veja o Atlético martelando quase que o tempo inteiro. Em relação ao que aconteceu no jogo de ida, Rafa, como você vê o Atlético furando esse bloqueio, né? O Abel falou muito do tal do bloco na frente da área, né? Ele montou o bloco com o Felipe Melo ali, mas o tal do bloco, e aí jogou os jogadores do Atlético para fora desse bloco e eles não conseguiram se encontrar. Só que agora o Cuca também já sabe de tudo isso. Como que você acha que o Atlético vai tentar encontrar caminhos para furar esse sistema defensivo do Palmeiras? Eu acho que, assim, em relação à forma, os dois treinadores começam as estratégias a partir do adversário. Como eu vou parar, e acho que os dois conseguiram, de certa forma, sucesso na parte defensiva da estratégia. Sobre o Abel, assim, a forma como o Palmeiras se defende, o Mauro lembrou do lance do pênalti, que é de fato um raro lance de chance ali, de chegada, mas tem uma semelhança com talvez o outro único lance, que foi aquela finalização do Arana pelo lado esquerdo, numa escapada rápida do Atlético no início do jogo. Os dois lances, para mim, têm como semelhança importante a participação e o peso do Alan na construção. Para mim, o Alan foi o principal jogador em campo. Você falou do árbitro, para mim, o Alan. O Alan foi o jogador que conseguiu sobrar em termos de posicionamento em campo para escapar e ter um pouco mais de espaço. Muitas vezes se colocando à esquerda, até do Júnior Alonso, que para mim fez um jogo ruim. Achei que o Júnior Alonso, que é um jogador que tem bom passe, e aí começa um pouco da resposta. Como que você quebra marcações? A partir dos... Quanto melhor for o passe vindo de trás, mais você começa a gerar problemas. E o Júnior Alonso é um zagueiro que tem ótima qualidade de passe. Mas para mim ele fez um jogo inseguro. Inseguro por erros cometidos perto da área, em alguns momentos até cedendo chances, que o Palmeiras nem sempre conseguiu transformar em chances para valer, mas acho que assim, dando sustinhos. O Júnior Alonso fez um jogo abaixo da média dele. Ao contrário do Nathan Silva, que está muito bem, muito sólido pela direita. Mas o Alan foi, para mim, quem conseguiu escapar de uma área que talvez fosse o Rafael Veiga, em termos de marcação, porque a estrutura, o mecanismo, é difícil falar de um time sem entrar muito no outro, mas a forma do Palmeiras jogar foi exatamente a esperada, ainda que a escalação tenha me surpreendido, e as características casam mais ou menos de acordo com o jogo. O Dudu ficando por dentro, o Piquerez ocupando o corredor para bater de frente com o próprio Mariano. Enquanto do outro lado o Arana era perseguido pelo ponta, que não foi o Wesley, foi o Rony. Aí foi uma surpresa para mim. Mas, então assim, do ponto de vista de estrutura, talvez o Alan tenha sobrado um pouco. E aí o Atlético conseguiu, colocando por dentro Zarate, o Nacho e Jair, ter opções de passe, não muito perto da área, mas mais recuadas. Então, como que o Atlético talvez possa furar uma defesa do Palmeiras? Se continuar tendo espaço para quem arma o jogo de trás e agora ganhar um cara que vai infiltrar mais, e aí eu entendo o Vargas como um cara que pode gerar mais problemas para os defensores por fazer esse movimento de entrada, talvez seja uma opção a mais para um passe do Alan, que tem boa organização. O passe do Alan é de muita qualidade. Então, acho que se teve alguma coisa que esse primeiro jogo mostrou como caminho, foi o Alan teve espaço e ele teve passe. O Atlético não conseguiu transformar isso em muitas chances. O pênalti sai disso, o Alan achando o Jair, a finalização do Arana sai disso, o Alan lançando a ponta esquerda. Acho que pode ser um caminho. O passe que quebra a linha do Palmeiras, em que o próprio Gustavo Gomes, que está ali dando a condução para o ataque do Atlético, é um passe do Alan. Também na transmissão da Conmebol TV, eu escolhi o Alan como o melhor do jogo, o melhor do Atlético, e o Marcos Rocha acho que foi bem pelo lado do Palmeiras, o Luan foi bem também, né? O Gustavo Gomes acho que foi o piorzinho ali daquela linha de defesa do Palmeiras. Agora, o Rafa, só antes de passar para o Mauro, você falou sobre o posicionamento do Nacho, me chamou muito a atenção nesse jogo, porque ele ficou muito isolado ali do time pela esquerda, né? Com essa coisa do Hulk por trás do Diego Costa. Sem o Diego Costa, com a volta do Vargas ao time, que é muito provável, até pelo Savarino também está machucado. Talvez apareça o Keno por ali, mas acho que o mais provável é que jogue o Vargas. O Nacho volta a ser aquele jogador de liberdade, né? Entrou no segundo tempo contra o São Paulo, quando o Atlético estava
levando o calor do São Paulo no sábado e o jogo voltou a ficar bom para o Atlético a partir da entrada do Nacho. Eu acho que não dá para o Nacho não ser esse armador com liberdade de ações. O Nacho não pode ficar num lado do campo. Eu também acho assim, quanto maior for a liberdade para o Nacho participar no setor da bola, melhor para ele e melhor para o time. Porque ele é um jogador que precisa tocar na bola o tempo inteiro, que vai querer ter essa iniciativa. E, na verdade, esse time, esse meio-campo do Atlético é um meio-campo muito formado por isso, né? Menos infiltradores e mais armadores. Se a gente considerar que o Jair participa do jogo, que o Alan é um ótimo cara... O Alan, em vários momentos, virava um terceiro zagueiro, até para liberar com a bola mesmo, né? Sem a bola, né? Com a bola, jogando atrás, mais próximo dos dois zagueiros para iniciar esse passe. Então, Zarate, o Jair e Nacho à frente. Acho que, se a gente pensar dessa forma, os caras que vão precisar da velocidade, se os dois da frente estão por dentro, vão ser os laterais. O Arana faz muito bem isso. O Mariano, em alguns momentos, faz isso pela direita. Mas ter um cara que possa dar essa velocidade pelo lado, como o Vargas, por exemplo, talvez possa acrescentar algo de diferente, como eu estava falando. Sobre o Nacho, acho até que o Palmeiras não conseguiu e não soube, talvez, acho que não quis explorar, e aí talvez tenha sido um pouco da falta de ambição que o jogo mostrou em alguns momentos do Palmeiras. O Nacho fechando esse momento, porque assim, o Atlético jogou num 4-4-2. Com a bola, os 4 do meio vão centralizar, vão circular, ainda que o Alan jogue mais recuado. Mas sem a bola, eles vão precisar fechar uma quase linha com 4. O Marcos Rocha poderia ter tido mais liberdade para gerar mais problemas para o Nacho. Se o Nacho era um meia aberto pela esquerda, o duelo dele era com o Marcos Rocha. É verdade que nesse mecanismo do Palmeiras, o Marcos Rocha é um terceiro zagueiro na construção. Mas se o jogo pede, se você tem pela frente um cara que não tem tanto essa capacidade de recomposição, essa capacidade defensiva, por que não? Talvez esteja ali uma resposta. E acho que aí faltou um pouco. Não do Marcos Rocha, talvez da ideia do Abel, de tentar soltar um pouco mais o Marcos Rocha, porque o resto do time está encaixado na marcação. Por que não soltar o cara que pode ter mais liberdade? Que acho que poderia ter explorado mais o Nacho. E aí, voltando à questão do Atlético, né? É meio impossível falar de um sem falar do outro. Mas, voltando à questão do Atlético, se o Nacho jogar por dentro, você vai ter jogadores de maior velocidade pelos lados. Provavelmente Vargas e Zaratio fazendo essa marcação. Ô Mauro, você que citou a irritação do Dudu, naquele momento do jogo em que o Dudu é substituído pelo Wesley, sem criticar a entrada do Wesley, que acho que tinha que ter entrado mesmo. Mas o Luiz Adriano não estava jogando nada, o Rafael Veiga não estava jogando nada, o Rony não estava jogando nada, e aí ele tira o Dudu. Quer dizer, em vez de tirar algum outro e talvez dar um pouco mais de liberdade para o Dudu, né, que ficou lá correndo atrás do Mariano, marcando pelo lado esquerdo e tal, ele tira o Dudu ficou pé da vida, mas depois se abraçaram aí, né, no jogo do sábado agora contra o Corinthians, quando o Dudu foi substituído, abraçou o Abel ali, talvez mandando um recadinho, tá tudo bem, tá tudo em paz. Ô Mauro, você acha que o Palmeiras vai poder, nesse jogo de amanhã contra o Galo lá no Mineirão, com torcida, simplesmente adotar a mesma estratégia, fazer esse jogo 100% reativo, olhando só para o que o Atlético faz e tentando anular o que o Atlético faz? Eu sei que você não gosta disso, eu também não, mas você acha, pensando com a cabeça do Abel, que o que ele vai fazer é isso? Ou você vê alguma chance de ele aprontar alguma coisa diferente? Eu imagino que o Luiz Adriano não vai jogar, talvez o Rony possa atuar como atacante mais avançado, né? Até faz sentido. E aí entra até questões outras, né? Tipo, o Rony foi muito importante na conquista da Libertadores pelo Palmeiras, então é um jogador que tem confiança ali, deve ter confiança, né, para entrar no jogo desses e ser o cara que eventualmente vai conduzir o time a fazer aquilo que não aconteceu em São Paulo, que é participar de jogadas que incomodem minimamente o goleiro adversário, né? Chutar a bola contra o gol, por exemplo, uma coisa... o objetivo do futebol é fazer um gol, né? Primeiro, né? Eu penso assim. Depois você pensa também em evitar que o adversário faça o gol. Ali a preocupação número 1 era evitar que o adversário marcasse, evitar que marcasse, e eu não quero atacar. Dessa vez ele vai atacar, ele vai buscar o gol. Eu imagino que tenha o mesmo comportamento, mas talvez com um pouco mais de ousadia, se é que podemos chamar isso, se tratando do time do Abel Ferreira. Porque ele precisa buscar um gol, ele tem que buscar um gol. E, de preferência, buscar esse gol para abrir o placar. Porque, senão, o que vai acontecer? O Atlético vai repetir, provavelmente, a estratégia utilizada contra o River Plate, quando venceu o jogo na Argentina e tomou uma pressão até do River, né? O goleiro Everson fez defesas difíceis no começo do jogo, e depois, com jogadas de muita velocidade, o Atlético encontrou muitos espaços na defesa do River Plate e construiu uma vitória até com placar um tanto quanto elástico.
Então, eu imagino que para o Abel é importante fazer o gol e sair na frente. A gente viu a dificuldade do Palmeiras de novo, pela enésima vez, sábado contra o Corinthians. O gol sai até no lance fortuito, né, do chute do Gabriel Menino, que resvala no Roger Guedes. O Palmeiras criou muito pouco quando o Corinthians vencia por 1-0 e chamou o Palmeiras para o seu campo. Teve essa dificuldade contra o Flamengo, contra o CRB, contra todo mundo. Isso aí é um problema do time do Abel. É crônico. Acho que não vai ter solução. Ele vai embora um dia do Palmeiras e vai deixar assim. Mas eu imagino que dessa vez ele tente criar um... Eu não acredito que vai sair marcando o Atlético no seu campo. Talvez faça isso por alguns minutos. Acho que vai jogar parecido com o jogo em São Paulo, mas com um pouco mais, digamos, de ambição, alguma ambição ofensiva. Um pouco mais não, porque não houve na terça passada. Com alguma ambição ofensiva. Ele precisa do gol. A estratégia dele passa pelo gol fora. Então ele vai ter que mudar um pouquinho. E aí acho que o Rony pode ser mais interessante do que o Luiz Adriano, que eu acho até que é um bom jogador. É um atacante até interessante, lúcido, não é um mero finalizador, não é um Davidson. Ele é mais completo, é muito experiente, mas não vive uma boa fase, ficou machucado e não se saiu bem nesse jogo passado. Então o Rony pode ser, de fato, a opção interessante aí para ter alguém capaz de espetar minimamente o Galo, né? E tentar incomodá-lo. Danilo no lugar do Felipe Melo, Wesley no lugar do Luiz Adriano, talvez as duas substituições mais prováveis aí do time do Palmeiras, né, Rafa? Agora, eu concordo, eu acho que o Luiz Adriano vai acabar saindo do time. Agora, me surpreendeu, ao tirar o Luiz Adriano, ele colocou o Davidson no jogo da ida, o que mostra que ele quer sim ter um jogador de área, um jogador alto, a bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva, preocupa o Abel. Só isso que fica um pouco na minha cabeça para talvez evitar essa escalação com Wesley, Dudu, Rafael Veiga e o Rony mais à frente. E ele fez o teste do Renan aqui, né, no sábado. Não sei se estava poupando o Piquerez ou se estava testando o Renan contra o Corinthians. Se testou, foi mal, né, Rafa? Porque o Renan tomou um calor do Gabriel Pereira ali. Foi dose. Eu não acho que ele vá trocar, não. Eu acho que foi mais para poupar mesmo, para rodar. Até porque, geralmente, é aquilo que a gente falava semana passada, né? Você muda as laterais, inverte um pouco o eixo dessa estrutura, colocando o menino na direita, porque aí o Renan é o terceiro zagueiro da construção e o lateral pela direita ganha liberdade. E aí você inverte o lado que o Dudu complementa. O Dudu deixa de ser o meia pela esquerda que centraliza, passa a ser o meia pela direita que centraliza, porque agora é o lateral que tem liberdade. Então o Dudu, de uma maneira geral, fica do lado em que o lateral tem mais liberdade para atacar, porque aí o lateral vai ocupar o corredor, o Dudu vai ser jogado para dentro onde ele tem mais liberdade. Tudo em teoria, né? Tudo precisa funcionar para a gente ver isso acontecer no momento com bola. Mas em termos de mecanismo é isso. Até por conta disso, assim, a escalação, a formação, a estratégia do Palmeiras não me surpreendeu em nada na ida. Agora, em termos de escolhas, por que eu achava que o Wesley... Eu concordo muito com o que o Mauro falou sobre a questão do Rony, né? Tem uma bagagem aí, tem um respeito ao que esse cara já te deu como retorno nos jogos. Mas o Wesley é um jogador que, para mim, faz mais sentido como um cara que vai ter fôlego para acompanhar, tendo que ocupar o corredor, porque cabe ao ponta. Do lado em que o lateral é zagueiro, olhando para o jeito de olhar do Abel, o ponta vai precisar ir até o fim com o lateral adversário. Então, era assim com o Breno Lopes, é assim com o Wesley e foi assim com o Rony. Então, se você escalou o Rony ali no setor do Arana, que é uma peça tão importante para o Atlético, é natural que você espere muito defensivamente. E eu espero mais, olhando para o Wesley em relação ao Rony, eu acho que o Rony é um jogador mais dos metros finais, da arrancada mais perto do gol, e o Wesley é um jogador que pode percorrer distâncias maiores, correndo, arrancando, talvez voltando e até buscando uma tabela para se projetar nas costas do Arana, enquanto o Rony pode ser um cara para ser lançado, ser acionado até numa tabela, eventualmente com Wesley, mas para incomodar os zagueiros em profundidade. Você lembrou da questão da bola aérea, de ter estatura, acho que passa muito por aí mesmo, porque, assim, diante de um Atlético que vai controlar a posse de bola e vai tentar armar, você pode optar por um cara que vai tentar segurar a bola nos duelos aéreos na frente, que vai te ajudar dentro da área contra um adversário que tem muita gente forte, mas eu acho que seria um incômodo maior ter um Rony acelerando, seja para marcar, para pressionar um Júnior Alonso, para pressionar um Nathan Silva, ou para correr nas costas deles. Porque, ainda mais na escalação do primeiro jogo, em que o Atlético dependia muito dos laterais para abrir o campo e botar velocidade, teria espaço às costas. Se o 9 é um cara de maior mobilidade, não que o Luiz Adriano não seja, né? O Luiz Adriano, nos melhores momentos, já teve lances fantásticos de arrancada, de explosão.
Então ele não é um cara paradão na frente. Mas eu esperava o Wesley nesse papel em cima do Arana e o Rony mais solto. Acho que pode ser essa a escalação na volta, sim. E nada impede que durante o jogo, dependendo da necessidade, você opte por um cara mais forte. O Mauro falou da necessidade do Palmeiras ficar na frente no placar e também da dificuldade que pode representar ficar atrás no placar. Eu acho que passa muito nisso, assim, nesse segundo tópico. O Palmeiras atrás no placar se coloca numa situação que foge completamente à estratégia inicial do Abel. O Palmeiras com 0-0, dependendo da atmosfera, da frustração que o Atlético possa ter ao martelar e não sair na frente, pode até virar um jogo interessante para o Palmeiras ter contra-ataque, porque essa é a arma. E os melhores momentos do Palmeiras com o Abel, momentos até empolgantes, de ótimas atuações, de sensações que o time jogou muito, quase sempre essas sensações vieram depois ou do time estar na frente ou de ter um cenário que permita contra-ataque. E acho que o Palmeiras pode ter, dependendo do jogo, não facilidade de forma alguma, mas pode ter mais contra-ataques, coisa que na ida não conseguiu. Mauro, para a gente encerrar, qual é o duelo desse jogo, Palmeiras-Atlético, que mais te chama atenção e que pode ser mais chave para o confronto ali? Esse contra quê? Eu acho que vai ser primeiro o duelo do Hulk com a defesa do Palmeiras. Eu acho que o jogo passa por aí, porque o Hulk é um cara que tem resolvido muitos jogos para o Atlético, né? Quando ele não faz o gol, ele que dá o passe, ele faz a jogada. E sem o Diego Costa, ele vai ser o jogador que o Palmeiras mais vai ter que tomar cuidado. Como o Palmeiras vai partir do princípio de que tem que se defender bem. O Atlético vai atacar, tudo indica que será assim, pelo menos o começo do jogo, né? Até que um gol mude aí o roteiro. Eu acho que vai ser Hulk contra o sistema defensivo do Palmeiras inteiro. O Hulk sozinho contra todo mundo, que é o Hulk, né? Então ele vai sozinho contra todo mundo, né? Eu acho que vai passar por aí, começa por aí, o jogo vai começar aí. O Hulk tem que ser muito bem marcado, não pode ter espaço. A gente já viu o Hulk fazer o gol de arrancada, gol de cabeça, gol de pênalti, ele cruzar na cabeça dos companheiros, ele dar passe, iniciar a jogada de rápida transição para o ataque quando tinha espaço e resultar em gol de alguém. O Savarino se beneficiou disso, o Vargas já se beneficiou disso, o Sacha, todo mundo já se beneficiou. Né? E ele chama muita atenção, chama muita marcação de 1, 2 jogadores. Eu acho que começa assim. Aí depois, claro, você vai ter mudanças no roteiro do jogo muito em função do que vai acontecer. Agora, eu espero, como alguém que gosta um pouquinho de futebol, eu espero que não fique 0-0 por muito tempo, porque se ficar 0-0, eu temo que os dois se abracem ao 0-0 e aquilo se arraste. Por mais que pareça loucura em se tratando do Palmeiras, que tem perdido todas as disputas de pênaltis das quais participou, esse ano perdeu, né? CRB, Defesa e Justiça, Flamengo, Mundial de Clubes, tudo. Vai jogar, vai decidir nos pênaltis, o Palmeiras perde. Mas também não duvido, porque depois do que a gente viu terça-feira, não dá para duvidar de nada, né? Então, sim. É curioso, né? Assim, algumas pessoas, eu me incluo entre elas, torcendo para ter futebol. Sabe? Não que não seja proibido ter uma estratégia defensiva, não, mas, cara, uma estratégia defensiva, você anular o adversário, legal. Um jogo mais estratégico, tático, ok. Mas o mínimo de ambição você tem que ter. Você está treinando o Palmeiras. Alguma chance de ganhar, né? O Atlético teve ambição, mas não teve capacidade. Né? No caso do Palmeiras, é meio surreal isso. Eu não consigo, na minha cabeça não entra. Eu entendo uma estratégia X, mas abrir mão do direito de atacar, não finalizar uma bola no gol e depois o técnico falar que achou ótimo. Se ele dissesse, achei ótimo aqui, defensivamente, anulamos o Atlético, eles não criaram, não chutaram contra o nosso gol, ok, mas faltou isso. Beleza, perfeito, assinaria embaixo, mas não, ele ainda festejou, achou bom. Enfim, eu acho que é um técnico europeu, para finalizar, que não vai deixar legado nenhum no futebol brasileiro quando for embora. Ele não é diferente de tantos outros que trabalham aqui, infelizmente. É mais do mesmo, só que talvez mais bem feito em termos de sistemas defensivos, né? Mas é mais do mesmo, concordo. Se dar a chance de ganhar, né? Coisa que o Barcelona fez contra o Flamengo e o Palmeiras não fez contra o Atlético. Terça-feira, amanhã, às 11h30, ou depois dos pênaltis, assim que o juiz acabar o jogo, tem fim de papo do UOL com o comando, o fim de papo da Libertadores, aqui no canal UOL, com o comando da Luiz Oliveira e os comentaristas Renato Maurício Prado, o Danilo Lavieri e o Menon, que vão comentar, analisar Palmeiras e Atlético e Palmeiras assim que o jogo acabar. Na semana passada, meus amigos, vocês acertaram os palpites. Os dois falaram que ia empatar no Allianz e que o Flamengo ia ganhar. Os dois acertaram.
chapéu para vocês, parabéns, eu errei tudo. Então agora vamos aos spoilers. Eu quero saber, Rafa, o que vai acontecer no Mineirão? Putz, no Mineirão eu tenho menor convicção. Mas... Não, mas ninguém pediu convicção, só palpite. Não, mas assim, às vezes você dá o palpite pensando, tá com cara disso. Eu acho que tá com cara de nada. Não tem absolutamente cara nenhuma o jogo. Acho que vai ser... Mentira, eu ia falar outro 0x0, também já é demais. Atlético, pode dar um palpite, Atlético. Eu acho que tá com cara de que quem fizer o primeiro gol vai levar. Eu vou apostar no 1x1, vou apostar no Palmeiras. Mauro, e você? Empate. Empate sem mais, entendi. Sem mais, empate sem mais. Empate sem mais. Ninguém sabe se é 0x0, se é 2x2. Isso. Aí eles vão resolver lá. Entendi. E quarta-feira, Mauro, em Guayaquil? Empate também. Eu acho que dá Flamengo. E você, Rafa? Acho que dá Flamengo também. Legal. Então, vocês ficam com a Luísa Oliveira e os nossos comentaristas na terça e na quarta, uma vez definidos os finalistas da Libertadores, com o fim de papo aqui no Canal UOL. E esse trio Parada Dura que volta na semana da final, né? A final que será disputada em Montevidéu. Um abraço, Rafa. Um abraço, Mauro. Obrigado. Boa semana a todos. Tchau, gente. Uau.